Bom, olá, gente, tudo bem? Vamos continuando as aulas sobre climatologia, né? Essa aqui é a aula 4. Lembrando que as outras aulas que nós falamos sobre fatores climáticos, atmosfera, estão todas no canal do YouTube, né? E também nos arquivos do Google Classroom. Nessa aula, nós vamos dar uma continuidade falando sobre uma consequência de todos os fatores que nós havíamos comentado em aulas anteriores: maritimidade, continentalidade, a questão da vegetação, as massas de ar, né? E a gente vai ver o caso brasileiro. Talvez seja um dos pontos mais importantes da aula de climatologia, porque é um assunto que geralmente costuma ser muito cobrado nos vestibulares, né? Por mais que possam cair temas em relação ao aquecimento global, ao clima em outros países no mundo, né? Em temas relacionados que a gente já viu em aulas anteriores, é muito mais comum cair sobre clima e seus fatores e suas características principais. Então, para começar, nós vamos relacionar o clima com as características do relevo. Então, esse aqui é um mapa clássico de altimetria, né, onde nós podemos ver que através das cores nós temos uma degradação em relação à altitude da América do Sul. Então, na costa oeste, onde eu estou passando o mouse aqui, nós temos aí altas altitudes, né? Então, variando aí entre 4.000 e 6.000 graus, 1.000 metros de altura, perdão. E na parte central, né, na região do Amazonas, nós temos aí planícies mais baixas, né? Uma variação aí de 100, 200, 300 metros. Lógico que indo nas regiões mais extremas, né, tanto o norte quanto o sul, isso pode chegar a ultrapassar um pouquinho de 1.000 metros de altitude. Então, voltando nesse mapa de altimetria, de relevo, para mostrar aí uma relação muito importante da constituição do clima regional, mas em relação principalmente com um dos fatores importantes, que são as massas de ar. Então, a gente pode perceber aqui nessa área verde, rebaixada da cara do Amazonas, é toda uma entrada para uma massa de ar específica, né, que nós vamos ver. E na região aqui, ó, também esverdeada do Paraguai, do Mato Grosso do Sul, passando aí por regiões do Uruguai e do norte da Argentina, aqui mais para o sul, aqui da região da América do Sul, nós podemos ver também que é uma grande frente de entrada também, né? Facilita muito as massas de ar estar entrando nessas regiões. Bom, dito isso, né, é importante a gente aí classificar as principais massas de ar do Brasil. Então, vou falando da massa de ar e a característica dela. Então, primeiro, né, nós temos a MEC, que é a massa equatorial continental, que ela tem a característica de ser quente e úmida. Próxima, nós temos a MEA, ou a massa equatorial atlântica, que alguns autores gostam de dividir ela na massa equatorial atlântico sul, a massa equatorial atlântica norte. Mas as duas acabam, a junção das duas acaba formando a massa equatorial atlântica. Outra é a massa tropical atlântica, né? Que ela é característica também úmida e quente. A massa tropical continental, que ela é quente e seca, né? E a massa polar atlântica, que é a única aí que é massa de ar polar fria, mas também é úmida. Então, só de analisar as massas de ar que são atuantes no Brasil, que são essas 5, nós podemos perceber que é uma característica muito grande de massas tropicais, continentais, quentes. E isso é um fator importante que vai determinar a característica do território nacional. Bom, o que acontece? Quando a gente vê a atuação dessas massas de ar no território, a gente pode dividir nas estações do ano, né? No período do verão, nós temos uma característica bem específica, e no período do inverno também, né? Vai tendo algumas diferenças que nós temos que destacar, né? Então, se a gente fosse pegar, assim, principalmente no período do verão, uma massa de ar que tem bastante destaque no Brasil é a massa equatorial continental, né? Então, ela é formada por ventos alísios, que ela vem da região do litoral, né, na região do Oceano Atlântico, eles sobem a calha da região do Amazonas e acabam ficando estacionárias
aqui nessa região aqui da mata, da floresta amazônica. Por quê? Porque uma grande parte delas não consegue atravessar essa barreira aqui da cordilheira. Por isso que a gente sempre fala para relacionar as coisas, né? Então, quando nós temos vegetação, hidrografia, relevo, o próprio clima, esses fenômenos se relacionam. Então, o que ajuda muita gente a estudar isso é tentar fazer essa conexão, essa relação. Então, a própria posição do Brasil está próximo à linha do Equador. A gente sabe que a linha do Equador, essa faixa intertropical, é a mais quente daí do planeta. Isso também auxilia bastante. Então, outro fator climático que nós já vimos em aulas anteriores. Caso tenha dúvida sobre isso, só voltar na aula 2, que nós vamos falar um pouquinho sobre esses pontos. Massa tropical atlântica, nós já falamos, uma presença muito forte no litoral brasileiro, né? E a massa tropical continental, que ela nasce nessa região do Chaco paraguaio, né? E ela tem essa característica de levar massas de ar quente e seca também. Bom, o que a gente consegue perceber no período do inverno, como fala aqui a nossa figura? Que a massa equatorial continental, essa aqui da Amazônia, fica mais retraída, né? Então, ao mesmo tempo, a gente tem uma atuação aí da massa polar atlântica. Não que ela não atue no verão, mas ela é menos recorrente do que no inverno. Então, muitas vezes no verão, quando a gente tiver com a queda de temperatura muito brusca, muitas vezes no jornalismo que fala sobre muito tempo, né? Fala sobre a mudança do tempo, né? Nos dias, eles comentam muito isso, né? Quando cai a temperatura, essa mudança brusca, essa massa de ar chegando, essa frente fria, a famosa frente fria. De novo, né? Qualquer dúvida em relação a isso, só voltar na aula 2. Uma coisa que é importante que nós já falamos e vocês tenham em mente é que a massa de ar ela pode ser fazer uma analogia com a cultura, né? Cultura é uma expressão de um povo, pode ser uma língua, uma dança, um prato típico. Então, quando nós percebemos que uma pessoa, um indivíduo, sai de um lugar, ela leva consigo a sua cultura. E essa cultura, ele se expressa, ele continua expressando para onde que ele vai. Então, por mais que eu fale outra língua, se for para outro país, eu vou continuar tendo um sotaque, características da língua portuguesa. Isso é um fato, isso é uma coisa importante. Só que, com o passar do tempo, também a gente vai agregando outras coisas, a gente muda. Por que eu estou fazendo essa analogia? Que a massa de ar é muito parecida. A massa de ar, ela se forma num lugar muito específico, então, geralmente, uma massa de ar quente, ela se forma em lugares quentes. Uma massa de ar úmida é um lugar que tem muita umidade, como o oceano. A massa de ar fria e as secas, mesma coisa. Só que elas vão mudando com o tempo, elas vão se relacionando também com o ambiente, por mais que elas influenciem bastante. Então, a massa polar atlântica, quando ela chega aqui no litoral da América do Sul, principalmente nessa região da Argentina, do Uruguai, principalmente no sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, como tem muita umidade e essa temperatura. Por isso, as chuvas mais intensas no Rio Grande do Sul são no meio do ano, como a gente vai ver, certo? Só que quando chega na região próxima aqui do centro-oeste, ela fica mais fraca, né? Essa umidade, então por isso que é período de seca muito grande. Mas é importante que a gente leve em conta, né, que ela tem essa força, ela empurra a massa equatorial continental para a região amazônica, então a chuva continua mais ou menos intensa, né, tem regiões com período de estiagem, para quem não lembra que é estiagem, período seco, né, e a gente tem essa característica. Bom, a massa equatorial atlântica, ela atua muito mais no litoral. A gente percebeu na imagem anterior que ela atua um pouquinho mais no Nordeste no verão e ela se direciona um pouco mais para o norte do país durante o inverno. Não adentra muito o continente, ela é muito mais atuante no litoral. Bom, um último detalhe importante que a massa polar atlântica também acaba empurrando a tropical continental, então ela fica menos atuante no sul do Brasil. A temperatura cai, mas só que a umidade aumenta, precipitação, chuva. Então, esses são os fatores. Então, é importante a gente entender essas relações, não considerar a geografia física uma decoreba, mas sim uma relações de um conjunto de fatores. Tem uma lógica por trás disso. Bom,
Sigamos. Então, aqui, essa imagem, a gente consegue perceber algumas características de umidade do ambiente, né? Aqui nós temos as nuvens, a gente percebe que há um encontro da massa fria, a massa polar atlântica, com a massa tropical atlântica, né? Então, esse fenômeno causa a frente. É aquela precipitação, né, que geralmente acontece, em seguida de uma queda de temperatura. Como é que a gente sabe isso? Aqui essa nebulosidade, região de chuva, precipitação, e logo depois dela nós temos aí uma passagem entre nessa massa mais seca, né? E aqui a região do norte, muita umidade, muita chuva, constante quase o ano inteiro, né? Então é muito comum, a região que mais precipita no continente, no planeta, né? Região equatorial. Não só no Brasil, mas também na Amazônia, na região africana, região Malásia, Indonésia. Bom, então isso que a gente vai falar massagear. Como nós falamos na aula anterior, na aula 3, na aula sobre os tipos de climas do mundo, vocês podem se relembrar que a gente não falou de alguns tipos climáticos que vamos falar no Brasil. É claro que apesar do foco dessa aula ser o Brasil, a gente vai fazer uma alusão, uma relação desse mesmo tipo climático em outros pontos do mundo. Então, só não foi repetido na outra aula para não ficar repetindo o mesmo conteúdo. Mas é claro que a gente vai fazer algumas relações. Mas lembrando, o foco dessa aula é mais a característica dos tipos climáticos do Brasil. Bom, então aqui a gente tem um resultado, né, de conjunto de fatores, né, ou de elementos que vão constituir os climas regionais. Então, não só desses tipos climáticos, o clima equatorial, o clima tropical, tropical de altitude, tropical litorâneo e o clima subtropical. Tem muita gente que coloca como um sinônimo clima equatorial com tropical. Cuidado com isso. Mesmo tropical, como vocês puderam perceber, há uma variedade muito grande deles, né? E essas características são determinantes. O que vai diferenciar um do outro? Os fatores climáticos, como nós já falamos na aula 2. E como eles vão atacar em cada região, né? Vão atingir, influenciar. Isso é uma característica muito importante. Seguindo, né, começando a descrever esses climas, tipos climáticos brasileiros, começando com o clima equatorial. Uma coisa que é muito tranquila de saber, de perceber em relação ao clima equatorial, é que é muito simples de a gente lembrar dele. Por quê? Dois elementos importantes: chuva constante e temperaturas muito altas, né? Então, geralmente as temperaturas estão nas médias térmicas de 24 a 25 graus Celsius. Lembrando que média térmica não é a mesma coisa que temperatura absoluta. Então, é muito comum fazer mais do que 30, né? Mas na média, pegando as máximas, as mínimas, né? Fazendo aquela medição durante muito tempo, que aí conforma o tipo climático da região, e aí que a gente diferencia isso de tempo, né? Uma diferenciação que fizemos na aula 1, né? Falando sobre a atmosfera. Está entre essa média, né? 24 e 25. Então, percebam o seguinte, uma característica muito importante. Uma coisa é falar temperaturas que têm médias altas. Outra coisa é amplitude média alta. Amplitude média seria a diferença das máximas das mínimas. Como a gente estuda isso muito em maritimidade, continentalidade, e essas máximas com as mínimas, geralmente são regiões que têm ausência de água, como desertos. Então, o deserto é uma variação de temperatura muito alta. Não acontece aqui, a gente vê que tem uma variação de 2, 3, 4 graus. Então, ou seja, eu tenho temperatura alta, mas as médias térmicas, né, elas são muito baixas, não tem muita variação. Isso são pontos importantíssimos. A região central do Foz do Amazonas pode chegar a 3.000 milímetros, né? Então, na verdade, ultrapassa disso, né? Em algumas áreas, mais a região oeste do Amazonas, né? Na região inteira, não só o Brasil, né? Ao Amazonas boliviano, colombiano e etc., pode atingir 3.500 milímetros, dependendo da área. E é claro, você tem regiões que pode chegar a 2 ou até 1.500, que aí já é característica mais próximo de região tropical, não equatorial.
Então é isso, gente. Característica: chuvas em alta intensidade e temperatura muito elevada. Então a gente tem essa característica de climograma. Para quem não lembra como é que se lê um climograma, aula passada, aula 3. Então, a gente tem aqui as barrinhas de precipitação, né? E o que acontece? Todos os meses tem uma precipitação bastante elevada. Como a gente vê isso? Acima de 100 milímetros, certo? E aqui em verde, mas é muito mais comum estar em vermelho, as médias térmicas. Aqui está medindo em 25, 26, 25, 27, que é muito baixa. Então, uma variação muito pequena no decorrer do ano. E aqui no mapinha mostra as áreas geográficas onde nós temos aqui a incidência disso, né? A própria região amazônica, a floresta do Congo, né? O ex-Zaire, né? O atual República Democrática do Congo, e a região da Malásia, Indonésia, né? A região da antiga Indochina, toda essa região aí, que é a região equatorial. Bom, beleza? Sigamos. Aí sim, agora a região tropical. A região tropical também é muito simples a gente lembrar. Só lembrar duas características básicas. Primeiro, verão chuvoso e quente. E segundo, inverno seco e também temperaturas não tão baixas assim, né? Temperaturas até consideradas elevadas. E ela é presente na maior região central do país, né? Então, região do Centro-Oeste, Minas Gerais, né? Algumas porções também quase próximo ao norte, também tem essa característica tropical. E a média de temperatura é acima dos 18, considerado quente. Isso mesmo pelos mais frios do ano, pelo do inverno. E a pluviosidade pode ser de 2.000 a 3.000 milímetros. Então, assim, só lembrando, né, 3.000 milímetros já é uma coisa já um pouco até extremada, né? É mais comum em regiões equatoriais. Só que em regiões tropicais, assim, a média mesmo está entre 1.500 e 2.000 milímetros, né? Então, bem menos que a região equatorial. 3.000 pode acontecer, mas são casos mais excepcionais, como nós vamos falar do clima tropical litorâneo, mas não quer dizer que não possa ocorrer, pode ocorrer sim. Mas a diferença é que é mais concentrada essa chuva, como a gente pode ver aqui de novo no climograma, né? Então nós temos o climograma de Cuiabá, vocês percebam que a curva, né, de temperatura já é mais evidente, então a gente percebe que está acima dos 20 graus aqui e vai até uma média de 24 a 25 graus de temperatura. E a precipitação, ela é considerada elevada, né? Lembrando que é elevado para a gente acima de 100 milímetros, né? Que é uma média considerada boa, né? Que acima disso é muita chuva, em um mês, né? Sempre é bom lembrar isso, em janeiro, fevereiro, março. Ela está mais considerada no começo e no fim do ano. Percebam que ela acompanha a temperatura, né? Temperatura mais alta, mais chuva. Temperatura mais baixa, menos chuva. Mais para frente, vocês vão ver que isso não é uma regra. Isso é tipo clima tropical. Isso é clima tropical. Tropical é assim. Então, percebam assim que mesmo que não tivesse aqui o lugar, tá falando, não, tropical semiúmido Cuiabá. Que é o tropical típico. Mas, vamos pensar que se a gente não tivesse essa informação, como é que a gente saberia, pelo menos, que é no hemisfério sul? Porque a temperatura está mais baixa no meio do ano, junho e julho. Está mais alta no começo do ano e no fim. Então, o período virando no hemisfério sul. Agora, se fosse uma região tropical, típica tropical do hemisfério norte, todas as informações estariam trocadas. Ou seja, a temperatura mais alta estaria no meio do ano, no começo, no fim, a temperatura seria menor e a chuva também se concentraria no meio do ano. Então, ou seja, segue essa regra: mais quente, mais chuva, mais frio, menos chuva. Isso é tropical. Então, percebam que o tropical ele está em volta, geralmente, da região equatorial. Então, aqui na região do coração do país central, né, principalmente Distrito Federal, Goiás, né, a parte do Tocantins significativa, Mato Grosso do Sul, e por aí vai. Essa região aqui em volta aqui da equatorial, na África também, e algumas regiões indianas, né, o norte da Austrália, a gente vê essa característica. Então, simples assim, tropical é isso. De novo, não confundir equatorial. Equatorial, chuva todo ano, quente todo ano. Tropical,
Típico ou semiúmido é característica chuva elevada mais quente durante o verão, né? E durante o período do inverno mais seco, né? E temperaturas mais modestas. Então é isso. Beleza? Sigamos. E aí nós temos outro tipo de clima tropical. Percebam a primeira coisa, clima tropical, a lógica não muda. Mais quente, mais chuva, menos quente, menos chuva. Qual que é a diferença do tropical e altitude? Percebam que a altitude ela é um fator climático. Quando se evidencia esse fator climático, quer dizer o seguinte, que a altitude ou relevo ele é um fator relevante para essa análise. Então, geralmente, a gente considera que clima tropical e altitude serão lugares mais frios, porque quanto mais alto, por conta do ar ser mais rarefeito, a gente tem temperaturas menores. Então, temos aí uma temperatura em média de 15 a 22. 22 é considerado quente, né, acima dos 18 graus, só que 15 já é considerado uma média muito fria, tá? Não demais, mas com os padrões brasileiros, sim. Então, isso nas partes mais altas do Planalto Atlântico, né, do Sudeste, além do centro de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, são essas regiões que a gente considera clima tropical de altitude. E a precipitação pode variar de 1.500 a 2.300 milímetros. Principalmente por caso brasileiro, é uma coisa mais específica, porque está a proximidade com o litoral. E a gente tem uma massa úmida que vem que acaba auxiliando, tá bom? Então, nós temos aí essa região, né? Essa região aqui é tropical de altitude, que nós acabamos de falar, né? Pedaços de Minas, Espírito Santo, do Rio de Janeiro, né? Não o litoral do Rio de Janeiro, mas mais para o interior do estado. E São Paulo, né? Região mais central do estado, um pouquinho para o sul, né? E aí vai mudando até chegar ao clima tropical típico. E aí a gente tem o climograma. Percebam, olha só as temperaturas desse lado, 14 a 21. Então, a amplitude térmica ela aumenta, a diferença das temperaturas aumenta. Eu tenho médias frias. Então, assim que a gente diferencia um clima tropical típico por um clima tropical de altitude. O típico, ele não é comum ele baixar menos que 18, né, em média. E no tropical de altitude, ele vai ter meses mais frios. E o resto é muito parecido, né? Período mais chuvoso, é mais quente, né, no verão, e no período do inverno, né, mais frio e é mais seco. Isso não mudou nada. Bom, sigamos. Clima semiárido. O clima semiárido também tem muita gente que confunde com o clima árido, desértico. Não, não é, tá? Então a gente não tem esse tipo climático no Brasil, pelo menos ainda, né? A gente tem o processo global de mudanças climáticas. É claro que isso aí geralmente é no período médio prazo, né? Você tem casos mais recorrentes de ser curto prazo, mas são casos à parte, né? É claro que eu não estou falando de interferência humana aqui, né? Estou excluindo, pelo menos por hora, a questão do ser humano nesse processo. Então, presente na região central nordestina, na região do sertão, né? Então, essa região do interior do Pernambuco, de Alagoas, do Ceará, né? Essa região da Bahia, o norte da Bahia, né? Muito característico, né? E até um pedaço também de Minas Gerais chega a ser um pouco parecido esse tipo climático, né? Apesar que está mais caracterizado o clima tropical. As médias térmicas são elevadíssimas, né, de 20 a 28 graus, então não tem aí uma amplitude tão absurda, né, ela é pouco significativa comparando com outras regiões do mundo, só que o que é significativo é a precipitação, ela é muito pouca. Precipitação de 1.000 milímetros, ela é até um pouco superestimada, né? Então, numa média tem de 500, 600, quando chove, porque é comum em semiárido ficar um ano, às vezes 2 anos sem chover, mas é claro, é uma situação, não é tão a regra. O que seria a regra é todo ano ter um período de chuva, mesmo que seja muito curto, mas em um mês, 2 meses, 3 no máximo, chove tudo que tem que chover durante o ano. É como a gente vê nesse climograma, né? Então, uma grande concentração aqui nessa região de Cabaceiras, Pernambuco,
que é o nosso exemplo, a gente tem uma concentração aí no período do final do verão, né? E a precipitação muito baixa, né? Nenhuma chega a 100 milímetros, não se considerados os meses tão chuvosos, mas a gente vê uma queda, né, significativa aí no meio do ano. Então, é até muito interessante, né? Tem até um grande estudioso, um grande cientista brasileiro que infelizmente morreu faz um tempo, que é o geógrafo Aziz Abissaber, que ele sempre fala que nós, brasileiros, deveríamos prestar mais atenção ao conhecimento popular, né? Que ele fala assim que andanças, né, em trabalhos de campo no Nordeste é muito comum, né? Acho que até hoje esse fenômeno é comum. As pessoas chamarem o período do verão lá de inverno e o inverno de verão. Por que que é isso? Porque perdão, o verão a gente tem maior nebulosidade, maiores chuvas, e a temperatura cai um pouquinho. Gente, quando eu falo cai, assim, pode ser uma média de 38 graus, cai para 31, né? Porque é muito quente, né? É claro que os valores aqui não chegam nisso porque a gente está falando em médias, já falamos sobre isso. E no período do inverno, quando você não tem nebulosidade nenhuma, o tempo é muito seco, quando bate aquele sol, a temperatura, a sensação de mormaço é muito maior. Então, a gente tem essa característica, né? Então, por isso que eles falam que o verão é o inverno e o inverno de verão. Então, eles chamam o inverno de verão. Quando é o inverno, né, climatologicamente falando, eles falam que é o verão lá. E o Aziz achava muito curioso isso, porque por mais que quando a gente analisa o calendário não está correto, a sensação térmica ela acaba falando mais forte e tem uma lógica por trás disso. E isso é muito interessante, né? Então, além do Brasil, né, nós temos na África, que é próximo da região tropical, a região que a gente conhece como Sahel, né, que sofre muito com a desertificação, né, toda essa região que está entre a fronteira da região de savana, a região de clima tropical, com essa região árida do deserto do Saara. A gente tem essa região aqui também da Austrália, né, mais próxima à parte oeste, e algumas áreas da China, da Mongólia, do também do Oriente Médio, mas é muito presente também na América do Norte, nos Estados Unidos. Então, essa condição, tá bom? Então, é essa característica que nós temos. Bom, o penúltimo que nós vamos analisar, né, é o tropical de altitude, que está um pouquinho mal centralizado, que seria essa região aqui litorânea. Então, a gente tem as características que a gente falou anteriormente, precipitação muito forte no verão, inverno a gente tem um período um pouquinho mais seco, né? A gente tem uma característica muito forte também de acompanhar uma grande parte do litoral brasileiro, então uma alta atuação aí da massa tropical atlântica, praticamente ela é responsável por isso. Então, a forma aquela chamada chuva orográfica, que é aquela chuva na Serra do Mar, quem visita muito o litoral, principalmente Ubatuba, litoral norte, isso é muito comum, né? Até a pessoa apelida carinhosamente Ubatuba de Uba-chuva por conta desse fenômeno. Então, é esse fator. Então, ela acaba chegando, né, numa precipitação muito parecida com, talvez, o que mais próximo chegue da região da Amazônia, né, que a Amazônia, ela chega e consegue ultrapassar 3.000 milímetros, 3.200, 300, e essa região também consegue, né? É claro que ela acaba tendo algumas médias mais baixas, até por conta que tem períodos de estiagem um pouco maiores em relação à área equatorial, mas também é muito úmido. Então, por isso que nessa região forma a Mata Atlântica, né? Do Rio Grande do Norte, né? Na região litorânea, até mais ou menos São Paulo. Então, essa área ela é muito importante. É claro que além da Mata Tropical Atlântica, a MEA ela também contribui, só que uma contribuição um pouco menor, um pouco inferior. Bom, então tá trocada essa aqui, né? A imagem. Então a gente tem aí a condição. Então, para completar essa descrição que nós falamos, nós temos o tipo do clima subtropical. Então, o clima subtropical ele é muito mais comum na região sul do país, né? Como
como já fala. Ele tem uma influência muito grande na massa polar atlântica. E a massa polar atlântica, ela, como nós já vimos também, ela é úmida e fria. E a temperatura dela, ela está de 14 graus, tinha acostumado com temperaturas frias, né, até 22, que é até uma temperatura muito considerável, até quente, próximo do tropical. E o que é mais comum nessas regiões, Santa Catarina, Paraná e principalmente Rio Grande do Sul, é geada, neve, nos períodos mais frios do ano. Então, aqui a gente tem a distribuição geográfica, né, que nós temos aqui nessa região aqui dos Estados Unidos, da Flórida, região aqui do litoral, no norte, mas quase no centro litoral aqui chinês, né, todo o Japão e aqui porções da Argentina, Uruguai e o próprio sul do Brasil. Uma coisa que é importante que você gostaria que você separasse é o seguinte: a precipitação, apesar de ser muito menor que a equatorial ela chega tranquilamente a 400 milímetros em um mês. Essa aqui não, ela é mais modesta, ela é bem distribuída durante o ano, só que ela tem uma precipitação um pouquinho maior, se vocês puderem perceber aqui no meio, estou contando com o mouse, durante o período do inverno. Então, ela inverte a lógica tropical. Se no tropical chovia mais no verão e o inverno era seco, aqui é um pouquinho diferente. Chove no verão, né? O inverno não é seco, né? Só que tem uma queda. Então, essa característica é importante, tá bom? Gente, o que eu gostaria de falar com vocês sobre climas do Brasil era isso, né? Sobre características gerais. Para fixar, façam exercícios, né? Que vão ajudar bastante vocês a focar nisso. Mas o que cai geralmente nas provas, uma grande parte das questões sobre clima, é clima do Brasil, perguntando sobre relação a massas de ar, perguntando de climogramas, vocês comparem climogramas com regiões. Então, essa noção ela é bastante importante vocês terem em mente. Bom, gente, eu agradeço, né? Vamos ter mais uma aula em relação a clima, que nós vamos falar sobre anomalias macro e microclimáticas, vamos destacar um pouco isso, né? Uma aula talvez um pouco mais sintética. E depois disso nós vamos começar a falar de solos e biomas. Tchau, tchau para vocês e até mais.